E aí pessoal, eu fiz um Vitão, beleza? Mais um videozinho aqui pra vocês. E bom pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui o conteúdo que foi gravado em live para vocês, que eu fiz na semana passada. E eu vou estar regravando aqui a aula aqui pra vocês, tá gente? Porque na semana passada eu deixei a aula um pouco grande e não consegui renderizar porque eu achei que tinha ficado ruim, que eu tinha demorado muito para fazer as coisas e não tinha ficado com característica de vídeo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo aqui um videozinho de velocidade média, que foi o assunto que a gente comentou na aula passada em live, tá? E depois para o próximo vídeo mesmo, que eu vou estar comentando aqui com vocês de acústica, que eu fiquei devendo para vocês no outro vídeo, tá? Em seguida desse eu vou estar gravando a parte 2, porque esse vídeo vai ser dividido em duas partes, para não ficar tão grande. Essa primeira parte aqui vai ser só sobre o conceito de velocidade média, velocidade vetorial média e velocidade escalar média, ok? E depois vou estar trazendo aqui um videozinho resolvendo alguns exercícios relacionados à velocidade. Beleza, gente? Beleza. Então vamos lá, primeiro conceito, o que a gente vai ver aqui nesse vídeo? A gente vai ver a velocidade média, velocidade escalar e velocidade vetorial, ok? A gente vai ver também a função horária de espaços e nós também vamos ver alguns gráficos de velocidade. Lembrando que os exercícios vai ser esse vídeo aqui na parte 2 que eu vou estar gravando em sequência depois desse vídeo aqui. Vou ver se eu consigo soltar ainda hoje para vocês, beleza? Bom, gente, vamos lá. Então é o seguinte, na física a gente tem muitos tipos de velocidade, tá? Nós temos a velocidade instantânea, a gente tem a velocidade vetorial média, velocidade escalar média, um monte de velocidade, velocidade circular. No vídeo de hoje eu vou estar falando de três para vocês. Vou estar falando da velocidade média, da escalar média e da vetorial média. Ok? Beleza. Então primeiro, qual que é a nossa primeira velocidade que a gente tem? A nossa primeira velocidade é a velocidade escalar média. A velocidade escalar média ela se dá pela fórmula de velocidade média é igual a variação de espaço dividido pela variação do tempo. Ok, gente? Lembrando que o delta ele indica variação. Ok? Nós também temos a nossa velocidade média. O que é a velocidade média? A velocidade média vai ser a velocidade que é igual a distância dividido pelo tempo. Aqui tem uma diferença entre essa distância e esse ΔS, ok, gente? Eu já vou mostrar mais para frente para vocês com um pequeno exemplo. E nós também temos a nossa velocidade vetorial média. O que é a velocidade vetorial média? É a velocidade de um vetor de deslocamento dividido pela variação do tempo. Com isso, nós temos o nosso vetor velocidade média, ok? Para quem não lembra de vetores, eu gravei algumas aulinhas atrás dois vídeos de vetores explicando mais um pouco do processo de decomposição, concluição calculados, entre mais, ok? Beleza. Então o que acontece? Qual que é a diferença entre a velocidade média e a velocidade escalar média? Beleza, eu vou começar calculando nesse exemplo aqui que eu tenho para vocês a velocidade escalar média. A velocidade escalar média, que eu vou chamar de VEM, é igual a ΔS dividido por ΔT, certo? Ou seja, o que é esse ΔS aqui? Esse ΔS é a variação de espaço, ou seja, espaço final menos o espaço inicial. Ok? Aqui eu considerei como espaço inicial, onde o tempo é zero. Ok? E aqui 10 segundos. Então aqui é o espaço final e o tempo final. Ok? Beleza. Então a velocidade escalar média é o ΔS. Qual que é o meu ΔS? Meu ΔS é o meu espaço final, ou seja, menos 100 menos zero. Menos 100 menos zero, menos 100. Então nós temos que a nossa velocidade escalar média é igual a menos 100 dividido por 10. Então nisso nós temos que a nossa velocidade escalar média é de menos 10 metros por segundo. Ok? Beleza. Agora, gente, eu vou estar calculando a velocidade média, que é aquela lá da distância dividido pelo ΔT. A distância ele vai ser quanto ele percorreu somente. Não vai ser esse negócio de ΔS, de variação de espaço, não. Vai ser a distância percorrida pelo objeto. A distância percorrida pelo objeto, ela independe do sentido da trajetória. Se ela é para o sentido positivo ou se ela é para o sentido negativo. Só importa quantos metros ela andou. Então a velocidade média vai ser o nosso deslocamento dividido pelo nosso tempo. Ou seja, nós temos o seguinte, nós temos que a nossa velocidade média vai ser a nossa distância que a gente percorreu, ou seja, 100 metros,
dividido pelo tempo, 10 segundos. Então nós temos que a nossa velocidade média foi de 10 metros por segundo. Beleza, gente? Então fiquem muito atentos quando o enunciado pede a velocidade escalar média e a velocidade média. Tem algumas diferenças em alguns casos. Tem algum caso que ela é igual? Sim. Se, por exemplo, aqui fosse a nossa posição inicial e aqui fosse a nossa posição final, os dois seriam iguais. Ok? Beleza. Vamos para o próximo. Aqui está a nossa comparação da nossa forma de velocidade média e de velocidade média, velocidade escalar média e velocidade média, ok? Beleza. Então aqui agora eu vou estar explicando aqui para vocês velocidade vetorial média, ok? Beleza. Então aqui, se vocês observarem, a gente tem um móvel aqui. Esse móvel ele fez o seguinte caminho: ele seguiu na horizontal para cá. Depois desse ponto ele subiu na vertical. Ok? Se nós fôssemos utilizar alguma fórmula para fazer isso, a gente teria que pegar o tamanho desse cara aqui e o tamanho desse cara aqui e ter os dois tempos, ok? Nesse caso de velocidade vetorial média, ele pode te dar os pontos e pedir para você ligar um vetor distância pelo método de ligação dos vetores. Nesse caso, método do polígono, certo? Beleza. Então, quando você descobre esse vetor distância, você vai usar o mesmo processo para descobrir esse vetor distância que a gente usou lá quando a gente estava falando de vetores. Qual que era esse processo? O processo é como se você fosse calcular um triângulo de Pitágoras. Ou seja, nós temos esse lado aqui, que é formado com um ângulo de 90 graus por esse lado aqui. Esses lados formados, os lados que formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E esse cara aqui, que não tem participação, entre aspas, na formação deste ângulo de 90 graus, é chamada de hipotenusa. Ok? Beleza. Então, como que a gente calcula esse vetor de deslocamento? O módulo do nosso vetor de deslocamento vai ser o módulo do nosso vetor de deslocamento ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado, ok? Ou seja, quanto mede esse cateto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 ao quadrado mais 1, 2, 3, 4, mais 4 ao quadrado, ok? Então, com isso, a gente vai calcular o nosso módulo do nosso vetor de deslocamento. Ou seja, vetor de deslocamento ao quadrado é igual a 49 mais 16. Ok? Então, nosso vetor de deslocamento ao quadrado é igual a 49 mais 16 fica quanto, gente? Exato, 65. Beleza? 65 tem como simplificar? Quando a gente for tirar a raiz, no caso, quando ficar o módulo do nosso vetor de deslocamento é igual a raiz de 65. Essa raiz de 65 aqui é exata? Exatamente, não é exata. Então nós não temos um valor cheio para a gente descobrir essa raiz aqui. Temos como simplificar esta raiz? Não, não temos. Por quê? Se nós dividirmos por 5, nós vamos ter um número que não tem, que é um número primo. Então a gente não vai ter como a gente simplificar este número. Ok, gente? Então o que, que acontece? A gente pode deixar desta forma mesmo aqui. Então o nosso vetor de deslocamento seria de raiz de 65 metros. Ok? Beleza. Acabou o exercício? Não, ele pediu para você calcular a velocidade vetorial média. Então, qual que é a velocidade vetorial média? Lembrando, nosso vetor velocidade média é igual ao nosso vetor deslocamento dividido pela variação do tempo. O enunciado aqui já fala a nossa variação do tempo, que foi de 10 segundos. Então, nós temos que a nossa velocidade vetorial média é igual ao nosso vetor de deslocamento, raiz de 65, dividido por 10. Então, essa aqui é o nosso vetor de deslocamento. Ok, gente? Beleza, vamos para o próximo. Aqui nós temos a nossa forma da nossa velocidade vetorial média. Ok? Beleza. Agora eu quero mostrar para vocês quando os três casos são iguais.
tá? De velocidade escalar média, de velocidade média e de velocidade vetorial média. Ok? Eu só vou trocar a cor aqui. Beleza. Então a velocidade média e a velocidade vetorial média têm o mesmo valor quando temos uma reta retilínea. A velocidade escalar média também, tá? Então, por exemplo, se o nosso espaço inicial for 0 e o tempo 0, e nosso espaço final é 100 metros e o tempo final for 10 segundos. Então o que nós temos? Vamos calcular as três velocidades aqui. Velocidade escalar média, que eu vou chamar de v, é igual a variação de espaço. A variação de espaço é a posição final menos a posição inicial, ou seja, 100 menos 0, que dá 100. Dividido pelo tempo, 10 menos 0, pela variação do tempo. 10 menos 0, 10. Então, nisso aqui, nós temos que a nossa velocidade escalar média é de 10 metros por segundo. Ok, gente? Beleza? Agora vamos calcular a nossa velocidade média. A nossa velocidade média vai ser o nosso deslocamento dividido pelo nosso tempo que levou para fazer esse deslocamento. O nosso deslocamento foi de 100 metros e o tempo que ele levou foi de 10 segundos. Então nós temos que a nossa velocidade média é igual a 10 metros por segundo. Ok? Beleza. Agora vamos calcular a nossa velocidade vetorial média. Ok? Bom, vamos considerar que a trajetória seja o nosso vetor e o nosso vetor de deslocamento. Então vamos considerar que esse cara aqui é o nosso vetor de deslocamento. Ok? Beleza. Então nisso aqui nós temos que o módulo da nossa velocidade média vai ser igual ao nosso vetor de deslocamento dividido pela nossa variação do tempo. Ok? Beleza. Então, se o nosso vetor de deslocamento é a nossa trajetória e essa trajetória tem 100 metros, nós temos que o nosso vetor velocidade média é igual a 100 dividido por 10. Então, nós temos que o nosso vetor velocidade média é igual a 10 metros por segundo. Beleza, gente? Então, neste caso aqui, que é muito comum, nós temos as três velocidades iguais. Ok? Beleza. Na maioria das vezes as velocidades vão ser iguais, tá? Mas principalmente em questão de vestibular, Enem, vocês têm que ficar atentos com a velocidade que eles pedem, pois às vezes você calcula o escalar e ele pede a média, ou às vezes você calcula a média e ele pede a escalar, ou a vetorial, tanto faz. Mas vocês têm que ficar muito atentos em relação às velocidades. Ok, gente? Beleza. Bom, agora eu vou estar mostrando aqui para vocês a função horária dos espaços, tá, gente? Que é um GPS, entre aspas, que nós vamos ter. Vocês vão ver mais para frente por que eu chamo essa função de função GPS. Ok, gente? Beleza. Então, o que acontece? A gente tem aqui a forma de velocidade média, onde a forma de velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Ok? Nisso aqui, o que nós temos? Nós temos que a velocidade, eu vou chamar de V agora só, tá? A velocidade ela é a variação de espaço, ou seja, espaço final menos o espaço inicial. Ok? Esse espaço inicial eu vou chamar de S0. Na verdade, vamos escrever aquela expressão. Vamos chamar de S menos S0. Ok? S menos S0. Dividido pela variação do tempo. A nossa variação do tempo vai ser o tempo menos o tempo inicial. Tempo t igual a zero. Se o tempo é igual a zero, a gente pode considerar que esse cara aqui não faz diferença para a nossa equação. Então fica só t. Nisso nós temos o seguinte, nós temos que v é igual a s menos s0 dividido por t. Ok? Beleza. Agora vamos reajustar essa equação aqui. Vamos jogar o tempo para cá, vamos passar o tempo para o v multiplicando. Passando o t para o v multiplicando, nós temos que vt é igual a s menos s0. Oh, beleza. Agora vamos jogar esse termo que está subtraindo para o outro lado, somando. Então nisso aqui a gente vai ter que s é igual a s0 mais vt. Essa aqui é a nossa função horária dos espaços, ok, gente? Beleza. Como que essa forma aqui é conhecida? Ela é conhecida como fórmula do sorvete, tá, gente? Então, quando vocês ouvirem falar a função do sorvete,
é essa aqui, a função horária dos espaços. Por que que ela é considerada uma fórmula GPS? A fórmula do sorvete, desculpa, a função do sorvete, ela é considerada um GPS porque ela é possível calcular através dela a posição que o móvel se encontra em uma trajetória. Ok? Beleza. Vamos lá então. Vamos fazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Vou pegar a minha canetinha verde. Beleza. Exemplos mais comuns de exercícios relacionados à função horária dos espaços. Então, esses aqui são os dois exercícios que são mais comuns, ok? Beleza. Primeiro, calcule a posição de um móvel no instante 10 segundos que possui a seguinte função horária. S é igual a 32 mais 5t. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente ache a posição do móvel no instante 10 segundos. Ou seja, onde que o móvel vai estar na trajetória quando dar 10 segundos no relógio, no cronômetro. Então, beleza. A gente precisa tirar algumas informações daqui. Nós temos que a nossa função horária ela é S, que é igual a 32 mais 5t. Ok? Beleza. Então, só tirando um raio-x dessa função. Como que a gente estrutura essa função? A gente estrutura ela com base nisso, de S é igual a S0 mais VT. Ok? Beleza. Só para fechar uma linha de raciocínio caso o exercício peça para vocês, tá? Se ele pedisse a posição inicial, a gente compara esses dois aqui. Ou seja, a nossa posição inicial seria 32. E a nossa velocidade? Nossa velocidade seria de 5. Ok? 5 metros por segundo. Então, beleza. Agora vamos fazer o que o exercício pede. Então, ele possui a função horária S é igual a 32 mais 5t. Opa. S é igual a 32 mais 5t no instante de 10 segundos. Então, o tempo que ele quer que a gente calcule a posição dele é no t 10 segundos. Ok? Então, beleza. Então, aqui nós temos que S é igual a 32 mais 5 vezes 10. Ou seja, nós temos que a nossa posição vai ser de 32 mais 50. Ou seja, a nossa posição vai ser no 82 metros. Ok, gente? Então a posição vai ser no 32 metros. Beleza, gente? Beleza. Agora vamos para outro exemplo muito comum quando a gente está falando de função horária dos espaços. Desculpa. Dois móveis se locomovendo em direções opostas uns aos outros, um que está em movimento progressivo e o outro que está em movimento retrógrado. Um se encontra no ponto A e o outro se encontra no ponto B. O móvel do ponto A está a uma velocidade de 10 metros por segundo e o móvel do ponto B está a uma velocidade de 15 metros por segundo. Dê a posição e o instante de encontro dos móveis. Ok. Então o que acontece, gente? A gente tem uma situação de dois trens, dois móveis que estão em direções opostas na mesma trajetória. Ou seja, a gente tem uma trajetória, ok? Nessa trajetória a gente tem dois pontos, que são nossos dois móveis. O nosso móvel A e o nosso móvel B. Ok? Beleza. Então, vamos tirar mais algumas informações. O móvel B, o móvel do ponto A está a uma velocidade de 10 metros por segundo. E o móvel do ponto B está a uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, o que acontece? Nós sabemos que a velocidade do nosso móvel A é de 10 metros por segundo. Ok? E a nossa velocidade no nosso móvel B é de menos 15 metros por segundo. Por que que é menos 15 metros por segundo? Porque eles estão em direções opostas. Se a gente considerar que esse sentido aqui seja o nosso sentido positivo, o nosso móvel B vai estar andando no sentido contrário à trajetória. Ou seja, ele vai estar em um movimento retrógrado. Ok? Já o nosso móvel A está andando a favor da trajetória. Então ele vai ser um movimento progressivo. Ok, eu esqueci de colocar aqui no enunciado para vocês um pequeno detalhe, que é onde eles se encontram na trajetória. Então vou colocar aqui agora para vocês. Então o espaço inicial de A, eu vou falar que é 0 metro. E o espaço inicial de B, eu vou falar que é 300 metros. Ok? Beleza. Então o que acontece, gente? Eu representei aqui para vocês de novo para a gente pensar um pouquinho melhor. Se esse cara aqui, vamos chamar que ele seja o móvel A, e esse cara aqui seja o nosso móvel B, deixa eu só fazer ele da cor, nosso móvel B, então o que acontece?
nós temos então que a velocidade do nosso móvel A é de 10 metros por segundo e que o nosso móvel B, a velocidade do nosso móvel B é de menos 15 metros por segundo. A posição inicial de B é de 300 e que a nossa posição inicial de A é de 0 metro. Ok. O que a gente tem que fazer agora quando a gente tem essas informações? Nós devemos montar as equações dos espaços, a função horária dos espaços de cada móvel. Ok? Então beleza, vamos fazer isso. Então a equação horária do nosso espaço A, a função horária do nosso espaço A é igual a o nosso espaço inicial, ou seja, 0, mais VT. O V é 10 e o T nós não temos. E nós não teremos, ok? Então SA é igual a 0 mais 10T. Beleza. Agora SB. SB vai ser nosso espaço inicial, ou seja, 300 menos 15T. Ok? Beleza. Então o que agora a gente tem que fazer? Vamos igualá-las. Por quê? Porque o espaço onde eles vão se chocar, os espaços serão iguais. Então se a gente igualar as nossas funções, nós descobriremos aonde ocorrerá o choque e qual será o tempo, o instante que ocorrerá o choque. Então o que acontece? Se nós igualarmos isso aqui, a gente descobre quando eles vão se chocar. E o instante também. Ok? Beleza, então a posição e o instante a gente descobre igualando as duas equações. Então nós temos que SA é igual a SB. Ou seja, 10T, porque o nosso zero não vai fazer diferença, é igual a 300 menos 15T. Passando 15T para o outro lado, somando, nós temos 25T é igual a 300. Ok? Nisso aqui a gente descobre o T. Ok? Então tempo, o instante de colisão vai ser de 12 segundos. Beleza, ótimo. Ok? Então ok, a gente já descobriu o instante que eles vão se chocar. Agora como que eu faço para descobrir a posição do encontro? Muito interessante. Vou tentar substituir aqui em A, SA aqui, né? Pô, beleza. Então SA é igual a 0 mais 10 vezes 12. Então SA vai ser de 120 metros. Pô, legal. Vou estar substituindo aqui no outro também. Eu vou pegar SB, que é igual a 300 menos 15 vezes 12. Ou seja, nós temos que SB vai ser de 300 menos 180. Ou seja, o nosso SB também deu 120. Então, para que você descubra a posição do nosso encontro, é necessário que você pode substituir em qualquer uma das funções horárias que ele dará o mesmo valor. Somente cuidado com com as multiplicações para que você não faça um pequeno errinho nelas, ok, gente? Então, para que a gente descubra o instante do nosso encontro, a gente deve igualar as nossas equações, as nossas funções horárias dos espaços, ok? E depois, para descobrir a posição do encontro, a gente deve substituir o tempo em qualquer função horária, tanto no móvel A, tanto no móvel B. Os dois darão o mesmo resultado. Beleza, gente? Bom, aqui eu vou estar falando duas coisinhas aqui sobre gráficos aqui com vocês, tá, gente? Bom, então o que acontece? Nós temos dois gráficos quando a gente está falando de movimento uniforme, ok? Ou seja, o que é um gráfico de movimento uniforme? Um gráfico de movimento uniforme é quando a gente tem o espaço por tempo ou velocidade por tempo, ok? Como que a gente identifica que seja um movimento uniforme? A gente identifica ele que em determinados intervalos de espaço, intervalos de tempo, ele vai estar variando a mesma coisa. Ou seja, entre 10 e 2 segundos, entre 0 e 10, a gente teve 10 metros de variação. E de tempo, 2 segundos. Pô, beleza. Se eu pegar 20 metros em relação ao 10, nós temos 10
20 menos 10, 10. 4 menos 2, 2. Então a gente vai ter sempre a mesma variação. E o gráfico ele vai ficar com uma retinha aqui, cortando todos os pontos. Beleza, gente? Já no gráfico de velocidade, pela velocidade ser uniforme, a gente tem uma reta. Porque essa velocidade ela não vai variar em função do tempo. Ou seja, ela sempre vai se manter constante. Ok, gente? Bom, agora vamos fazer uma brincadeirinha. O que a gente consegue tirar de informação desse gráfico? Bom, nós temos aqui que a nossa velocidade é uma velocidade retinha. E nós temos aqui o nosso eixo do tempo. Ok? Pô, beleza. E se eu quiser calcular isso aqui? Se eu traçar uma paralela aqui. Se eu traçar uma paralela aqui, eu consigo calcular a área desse cara aqui. Pô, interessante. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, certo? Qual que é a base nesse caso? A base nesse caso aqui é t. Pô, legal. E qual que é a altura? A altura é v. Pô, legal. Então a área desse cara aqui vai ser de v vezes t. Pô, que interessante. Vamos jogar essa área para um conceito da física. O que a gente consegue calcular com a velocidade vezes o tempo? Não sabe? Pô, então vamos descobrir juntos. Então, nós temos então que a velocidade é a variação de espaço dividido pela variação do tempo. Ok? Se a gente multiplicar em cruz esses dois, essa fração, o que nós temos? Nós temos que ΔS é igual a velocidade vezes a variação do tempo. Então, nisso aqui, o que a gente consegue descobrir quando a gente calcula esta área? A gente consegue descobrir o quanto o móvel andou. Então, quando a gente calcula essa área aqui, nós temos quanto o móvel andou, ou seja, a variação de espaço é igual a V vezes T. Ok? Então, quando a gente calcula este cara aqui, nós descobrimos a variação de espaço. Beleza? O mesmo vale para o movimento retrógrado. A única coisa que vai mudar é que o nosso deslocamento vai ser negativo. Por que ele vai ser negativo? Porque a nossa velocidade vai ser negativa. Lembrando, tempo negativo não existe. Ok? Então, se você estiver traçando um gráfico para cá, está errado. Por quê? Porque o tempo estará no negativo. O que pode ser que esteja negativo? A velocidade ou o deslocamento, mas o tempo nunca pode ficar negativo. Beleza, gente? Beleza. Então, se a gente for calcular esse cara aqui, nós temos que o nosso ΔS vai ser menos V vezes T. Ok? Nisso aqui, a gente descobriria um deslocamento negativo. Pô, legal. E nesse outro gráfico aqui, o que a gente tem? A gente também consegue calcular a nossa velocidade, né? Porque essa retinha vermelha aqui é a nossa velocidade. Ok? Como que a gente consegue calcular a velocidade através das informações? Bom, se a gente tem aqui, vamos calcular parâmetros. Primeiramente, vamos pegar esse 10 aqui com esse 2. Ok, então velocidade 1 é igual à variação do espaço, ou seja, 10 menos 0, 10, dividido pelo tempo, 2. Então, nisso aqui, nós calculamos que a nossa velocidade 1 é de 5 metros por segundo. Ok? Pô, beleza. Agora eu quero calcular diferente. Eu quero calcular tudo. Eu quero pegar esses 50 aqui e esses 10 segundos aqui. Pô, legal. Então eu vou chamar de V2. A nossa V2 vai ser 50 dividido por 10. Olha que interessante. A nossa velocidade 2 deu a mesma que a nossa velocidade 1. Ou seja, de 5 metros por segundo. Então a gente consegue descobrir através desse gráfico aqui a nossa velocidade. Você pode pegar qualquer parâmetro de medida entre como que eu posso falar? Qualquer sequência de medidas. Por exemplo, eu posso pegar o 30 com 6 vai dar 5, o 20 com 4 vai dar 5, o 10 com 2 vai dar 5, o 40 com 8 vai dar 5, o 50 com 10 vai dar 5 também. Você não só pode fazer, o que você não pode fazer, você pegar o 50 com 8. Isso não pode. Você sempre tem que pegar medidas onde a reta colide, entre aspas, os dois pontos. O eixo da posição e o eixo do tempo. Ok, gente? Beleza. Bom, isso aqui eu já expliquei para vocês e expliquei aqui no gráfico passado. Ok? Falando um pouquinho sobre a variação de velocidade, que a gente descobre
o quanto que ele deslocou através dessa expressão aqui, que é uma variação da forma de velocidade média. Ok, gente? Então tá, eu encerro aqui a nossa primeira parte do vídeo de velocidade média. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre alguns exercícios, se eu não me engano, acho que eu coloquei 10 exercícios sobre velocidade média, de dificuldade baixa, dificuldade média e dificuldade alta. Ok? Então o próximo vídeo aqui do canal vai ser em relação aos exercícios de velocidade média. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham uma boa semana. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixe nos comentários que eu posso estar ou respondendo por escrito, ou eu posso estar gravando um vídeo retirando as dúvidas de vocês. Ok, gente? Muito obrigado pela sua audiência. Falou, valeu e fui.